Laboratório de Processamento Mineral. Prática de classificação por hidrociclone. Aluno Pedro Henrique Carvalho. Introdução. A fase de classificação é a fase subsequente às etapas de fragmentação. Nela, o mineral, agora já fragmentado e redividido em partículas menores, será separado de acordo com a sua classificação e objetivo também do empreendimento. Esse processo de classificação consiste na separação de duas frações, a predominantemente grossa, o underflow, e a predominantemente fina, o overflow. A classificação atua onde o peneiramento também não é muito eficaz. Os hidrociclones e espirais classificadores são os classificadores mais amplamente empregados no processamento mineral. Vale lembrar também que nos hidrociclones não há tamanhos definidos para as partículas. A classificação do mesmo ocorre por meio da porcentagem de partículas passantes em uma abertura determinada de malha. Para isso, a classificação se utiliza do D50, que é um diâmetro de corte normalmente utilizado, que dá 50% de chances para a partícula ir para o underflow e 50% de chance para a partícula ir para o overflow. O objetivo do procedimento consiste em apresentar o funcionamento da classificação por ciclonagem, determinar as curvas de partição do hidrociclone, fazer as modelagens dessas curvas e também determinar o diâmetro de corte, o D50. Metodologia. Os equipamentos de segurança para a prática que são necessários são os óculos, protetor auricular, máscara, jaleco e botas. Os materiais utilizados foram provetas, conchas metálicas, agitador mecânico de fluidos, porção de amostra, balança, bandeja metálica e chapa de secagem. Os procedimentos. Inicialmente, adiciona-se água ao sistema para a preparação da polpa em uma porcentagem de sólido adequada em 15%. Além disso, para que o material não se sedimente no decorrer do processo, deve-se usar o agitador mecânico na polpa simultaneamente à adição da amostra. É possível observar como medida comparativa que nas saídas dos fluxos referentes à polpa, o overflow apresenta uma polpa de coloração menos turva, o que seria um pouco mais clara, constatando, portanto, um conteúdo de sólidos menor ao analisar a saída referente ao fluxo de polpa do underflow, que é uma saída mais turva. O overflow, como pode ser visto na imagem, seria a coloração da água menos turva, uma água mais clara. E o underflow seria a água mais turva, uma água mais escura. Quando o sistema chega ao equilíbrio de polpa, isto é, a polpa está preparada para a coleta, deve-se então coletar os produtos do underflow e overflow simultaneamente. Antes de medir as massas da perda, mede-se também as massas dos cilindros que contêm a polpa referente ao underflow e overflow, para então medir a massa da polpa e obter a vazão da mesma, referente aos produtos do hidrociclone. Como é visto na imagem abaixo, os cilindros que contêm a polpa referente ao underflow e overflow. Por fim, após essa etapa, leva-se para a bandeja e posteriormente a chapa para secagem, e então seguirá para a análise granulométrica. Resultados e discussão. Para realizar os cálculos, foi necessário calcular as massas do minério e da água presente na polpa utilizada nos ensaios. As fórmulas utilizadas para o cálculo foram: volume de polpa é igual a massa de sólidos sobre densidade do sólido, mais massa da água sobre a densidade da água. E também a porcentagem de sólidos é igual a massa de sólidos sobre a massa de sólidos mais a massa de água, multiplicado isso tudo por 100. Os dados encontrados após o uso das fórmulas foram apresentados na tabela abaixo. Alimentação ficou em 15% de sólidos, pressão em 10 psi, volume 20 litros, massa de minério 3.352 gramas, massa de água
18.996 milímetros, e tempo 25 segundos. 25,04 para ser mais exato. A partir dos valores fornecidos pelo experimento e encontrados anteriormente, é possível então encontrar a densidade, volume e massa da polpa, e com isso os valores da massa de sólido e da porcentagem de sólidos também. A massa da polpa foi de 930 gramas na alimentação, o underflow dela foi de 566 gramas,7 e o overflow de 363 gramas,6. O volume da polpa de 795 ml, 430 no underflow e 365 no overflow. A densidade em gramas por centímetros cúbicos foi de 1,17 na alimentação, 1,32 no underflow e 1 no overflow. A massa de sólidos foi de 193 gramas na alimentação, 182,4 no underflow e 10,7 no overflow. A porcentagem de sólidos foi de 20,76 na alimentação, 32,19 no underflow e 2,94 no overflow. Utilizando o tempo e a polpa em cada etapa, pode-se encontrar a vazão do overflow, do underflow e da alimentação. Não obstante, a vazão foi calculada para cada ensaio. No ensaio 1, obteve-se, então, a vazão da polpa em tonelada por hora no overflow de 0,05, no underflow de 0,08 e na alimentação de 0,13. No ensaio 2, teve de 0,08, no underflow não teve nada e na alimentação teve de 0,08. No ensaio 3, teve no overflow de 0,07, no underflow 0,11 e na alimentação 0,19. No ensaio 4, teve no overflow de 0,03, no underflow de 0,03 e na alimentação de 0,05. Utilizando-se as equações abaixo, foi possível construir as curvas de partição real corrigida e padrão. A recuperação do underflow real pode ser obtida através dessa fórmula, e a recuperação do underflow corrigido pode ser obtido através dessa fórmula, utilizando também o bypass. Após os cálculos, os dados de cada um dos ensaios podem ser observados nas tabelas abaixo. Os dados são muito grandes para serem listados todos aqui nesse vídeo, mas é possível observar através das imagens de maneira exata. As curvas de partição real foram construídas utilizando valores de recuperação do underflow real. A curva de partição corrigida foi construída para alimentar o bypass, sendo esse erro ligado com as partículas finas do underflow. Para fazer uma comparação de hidrociclones diferentes, se utiliza a curva de partição padronizada, que vai normalizar e padronizar as curvas de partição, utilizando o valor de abertura onde existe 50% de recuperação da curva corrigida, como é observado em cada um dos ensaios abaixo. Uma das formas de avaliar a eficiência da ciclonagem é calculando o D25 dividido pelo D75. Quanto maior a distância, menor a inclinação vai ter a curva e menor, então, a eficiência do processo. É possível observar os ensaios enumerados de 1 a 4 abaixo, a inclinação, a interceptação e o diâmetro de corte, que seria o D50. Existe também uma dificuldade de movimentação dentro do hidrociclone quando a porcentagem dos sólidos aumenta. Percebe-se isso no ensaio 1 e também que possui uma menor porcentagem de sólidos quando comparado ao ensaio 3. Nesse sentido, muitas partículas de menor tamanho têm dificuldade em sedimentar, o que causa aumento dos tamanhos das partículas no apex. Além disso, o bypass também pode ser visto no fundo de cada ensaio, onde não deveria ter recuperação do underflow. Nesse âmbito, então, a gente calculou a vazão e o D50 de cada ensaio e está representado, então, na tabela abaixo, para cada ensaio. O D50 que foi utilizado para a elaboração das curvas dos modelos também de Plitt, Lynch e Rao. As equações utilizadas para cada modelo foram as abaixo. As curvas foram construídas fazendo da faixa granulométrica em função da recuperação corrigida. Cada ensaio teve sua curva também realizada. Além disso, foi feito 2 tipos em um único gráfico para fazer uma análise de todas as curvas juntas. A diferença de cada gráfico vai estar presente somente na faixa granulométrica, sendo assim é possível analisar o D50 de cada curva lado a lado. A curva com 15% de sólidos e 20 psi tem menor diâmetro de corte que a curva com 15% de sólidos e 10 psi.
que tem o maior diâmetro de corte. Então, a recuperação do underflow diminui quando a pressão aumenta, que foi constatado. Conclusão. Ao final do experimento, conclui-se então que o funcionamento e a operação de um ensaio de classificação utilizando ciclones, tratamento dos dados dos ensaios realizados e a obtenção das curvas de partição real, corrigida e padrão. Também foi possível, ao analisar os resultados, a influência do bypass na recuperação por faixa granulométrica e a normalização dos dados pela curva padrão. Os modelos de Plitt, Lynch e Rao foram importantes para modelar as curvas de partição, e o diâmetro de corte foi calculado para os 4 ensaios e obteve 5,875, que caracteriza a abertura onde as partículas possuem 50% de área para o underflow e para o overflow. Desta maneira, finalizo aqui meu trabalho. Muito